Policial, o Coronel Pérez também está sendo solicitada a sua presença e nós vamos ouvir. Senhores delegados, a solicita a presença dos demais delegados da 13ª para essa contato com a imprensa da Curitiba da cidade 2 e da 13ª SDP. Vamos ouvir o doutor Gadache. boa noite a todos. Desculpe o horário, mas foi a melhor solução que encontramos. Quero agradecer desde já a compreensão de todos, porque muitos insistiram em que a gente tivesse prestasse informações antes, mas infelizmente não podíamos dá-las em virtude de que precisávamos proteger regras próprias da atividade específica que diz respeito ao gerenciamento de crise, à gestão de sequestro, situação de sequestro, que são atividades muito específicas dentro do contexto da gestão policial. Aqui comigo, o Coronel Pérez, um homem com larga experiência, principalmente nessa área de sequestro, ele que é portador de um dos currículos mais fortes no que diz respeito a essas qualificações, principalmente na área de gerenciamento de crise e de condução de grupos especiais policiais. Também comigo o Dr. Danilo Sesto, que assume no dia de hoje, e não sei se com sorte ou com azar, mas o fato é que assume no início de uma crise e tem no final do dia a solução desta crise, e eu parabenizo a ele e faço votos de uma gestão feliz junto à titularidade da 13ª subdivisão, até porque competência para isso ele tem de sobra, ele que já trabalhou comigo, meu subordinado, durante tantos anos e brilhantes trabalhos realizou, principalmente quando elucidamos em conjunto um grave crime ocorrido em Itaipulândia, não sei se os senhores se lembram, quando um homicídio praticado contra um prefeito, em que nós elucidamos um trabalho brilhante realizado pela nossa equipe da Divisão Policial do Interior, mas sob a direta atenção e qualidade de trabalho do Dr. Danilo Sesto. Demais delegados aqui presentes, meus amigos, o que acontece hoje é um fato que resultou da comunicação de um sequestro. O crime foi comunicado através do filho da vítima, que recebera um telefonema da mãe informando que fora sequestrada, no mesmo dia em que tomava posse junto à Câmara Municipal de Ponta Grossa, na condição de vereadora, a vereadora Ana Maria. Nós estamos encerrando a primeira parte investigativa, onde ela já se encontra em casa hospitalar, onde se apresentou voluntariamente por encontrar-se, segundo declarações médicas, em estado de saúde delicado e sob efeito de medicação. Porém, durante a madrugada de hoje e todo dia, nós trabalhamos com essa comunicação desse sequestro, por determinação do senhor secretário de Segurança Pública, secretaria hoje sob a égide do Dr. Ramatiz, em função de que o Dr. Cid, que é o secretário, está viajando em férias. Estivemos permanentemente em contato com ele, sob a orientação dele, executamos esse trabalho conjunto aqui, onde participaram o Grupo Tigre, por designação e determinação direta da Secretaria de Segurança, grupo este que é especializado na atividade de antissequestro, e as duas corporações que integram a estrutura da segurança pública aqui do Estado do Paraná, em Ponta Grossa, ou seja, a Polícia Militar, sob o comando do Coronel Chevonca, e com o direto acompanhamento do Coronel Péricles, que é do Estado-Maior do Comando da Polícia Militar do Paraná, bem como
com todos os delegados, investigadores, escrivães, peritos que atuaram pela 13ª Subdivisão Policial. O que se conclui nesse momento? Não houve sequestro. Houve uma simulação. O que nós, na linguagem policial, chamamos de autossequestro. Com o objetivo de proteger interesse próprio, qual seja o de não exercer o seu direito e dever de voto junto à Câmara Municipal de Ponta Grossa, no momento da eleição da mesa diretora para os próximos 2 anos, a vereadora Ana Maria, atendendo interesses dela, entendeu em não votar. E para que esse quadro se criasse, de tal sorte que ela pudesse se excusar deste momento, ela simulou juntamente com algumas pessoas um quadro de sequestro, que na realidade não aconteceu. Então estão envolvidos nesse caso. Os senhores podem anotar, principalmente porque eu não consegui elaborar um release para vocês, não houve tempo. Estão envolvidos na questão Adalto Valverde da Silva, Idalécio Valverde da Silva, Suzicléia Rocha Valverde da Silva e Reginato da Silva Nascimento. Reginaldo, explicando a participação de cada um deles. Idalécio Valverde da Silva é motorista que trabalhava junto com a vereadora. Adalto é o irmão dele. Qual a participação dele, Adalto? O celular utilizado pela vereadora para comunicar ao filho de que estava sequestrada, mas estava bem, após feita as pesquisas necessárias junto às companhias telefônicas, foi constatado tratar-se de propriedade de Adalto. Então ele tem uma participação direta no fornecimento desse dispositivo. E só poderia estar integrando a quadrilha para que pudesse dar essa participação, muito embora ele afirme que esse telefone ele havia cedido para Reginaldo da Silva Nascimento. Idalécio, o motorista, fez parte de um quadro de preparação do momento da simulação e produziu provas necessárias a essa simulação, como ao dizer que eles haviam furado o pneu do carro para que não pudesse haver perseguição, foi ele mesmo quem furou. O carro também não funcionou logo depois do sequestro simulado. Foi providenciado por ele mesmo a manipulação de um dispositivo dentro do motor do veículo que não permitia que a injeção eletrônica funcionasse. Também a perícia constatou isso. Idalécio preparou todo o esquema para que a dona Branca, que estava no carro, mãe de Ana Maria, achasse que de fato tratava-se de um sequestro. Dada a idade dela, não foi difícil iludi-la nesse sentido. Foi então a abordagem simulada, providenciada por Reginaldo. No começo, quando ele prestou depoimento da Idalécio na noite de ontem, ele havia dito que houve uma abordagem de uma motocicleta vermelha. Não houve, não existiu essa motocicleta. Foi fruto da imaginação deles. Apenas ele parou o carro, dobrando uma esquina, Reginaldo parou o outro carro, trouxe a senhora vereadora até o outro carro e desapareceu. E a partir desse momento ele passa a comunicar um fato delituoso, que jamais ocorreu.
Qual o enquadramento que se dá nisso na lei? Então, comunico aos senhores que, por força de mandado de prisão temporária, estes 4 indivíduos estão dentro desse contexto de mandado de prisão, sendo que 3 deles já se encontram presos, estão aqui na 13ª, ou seja, Idalécio, Adalto e Suzy Cleia. Reginaldo está foragido, já ciente de que está sendo procurado pela polícia, encontra-se nesse momento foragido. E a vereadora Ana Maria está sendo, nesse momento, autuada em flagrante pela prática dos seguintes crimes que toda a quadrilha vai responder: falsa comunicação de crime, fraude processual e formação de quadrilha. São esses os crimes que eles vão responder. Em que pese que Suzileia terá alguns benefícios, porque a sua participação foi mais de saber que o fato estava acontecendo, mas não teve participação direta. Estaremos nas próximas horas, inclusive, conversando com o Judiciário para verificarmos a situação jurídica e a real necessidade dela ser mantida presa. Já os demais, é a intenção da polícia mantê-los presos até julgamento, motivo pelo qual, além da autuação em flagrante de Ana Maria, haverá também o pedido de prisão preventiva para os outros 3. Queremos, desde já, agradecer imensamente o Ministério Público local e o Poder Judiciário. O atendimento que foi dado à Polícia Civil e à Polícia Militar do Paraná, por parte do Poder Judiciário e do Ministério Público desta comarca, foi determinante. Porque nós tivemos ordens judiciais decretadas às 4 horas da manhã para que começássemos a realizar os monitoramentos necessários. E isso foi de uma importância fundamental e determinou não só a solução do crime, mas a forma célere com que este crime foi elucidado. Senhores, não quero me estender mais, estou à disposição para perguntas, porém gostaria, dado o número de pessoas aqui interessadas, que fizéssemos uma por vez. Por favor. Delegado, por gentileza. A vereadora Ana Maria já prestou alguma informação, certo? Ela recebeu voz de prisão, inclusive de forma indireta, porque está sedada. Então não teria discernimento necessário para receber esta voz. Está facultada à autoridade policial a prerrogativa de fazê-lo de forma indireta, assim como fazê-lo de forma indireta a sua qualificação e a sua autuação em flagrante. Ela deixa de prestar depoimento, neste momento, na lavratura do auto de prisão em flagrante. Porém, tão logo ela reúna condições médicas para tanto, ela deverá ser trazida à subdivisão policial e prestar os esclarecimentos que assim entender fazer. Então, precisas, então é necessário que se peça a prisão preventiva de Ana Maria Jorge. Isto é uma decisão que a autoridade policial que preside tomará diante, evidentemente, do seu depoimento. Também, ela já está autuada em flagrante, certo? Então, ela já está presa. A decretação da prisão preventiva, ela pode acontecer diante do entendimento da autoridade policial, do Ministério Público e da magistratura local. Está afastada a possibilidade do envolvimento de outros agentes públicos, detentores? Só um instantinho, por favor. Pode entrar? Pode entrar, pode colocar nesse canto aqui e prega a fotografia do Reginaldo. Vou apresentar a vocês
2 dos integrantes. Pode trazer um. E o terceiro elemento é esse, cuja foto está na mão do Dr. Maurício. E disponibilizar as fotos para os fotógrafos tirarem mais próximo desse livro. Em relação a como ela chegou no espaço da casa, sabe? Como que foi essa passagem? Ninguém sabe como é que foi essa situação? Voluntariamente ela se apresentou lá para receber atendimento médico, alegando estar em estado emocional forte, desidratada, certo? Mas sozinha ou com algum parente? Como é que foi? O filho a levou então. Em nenhum momento ela esteve sob cárcere privado. E onde que ela estava nesse período? E onde que ela estava nesse período? Não revelou ainda. E como que a polícia chegou a essa conclusão? Alguém contou? Como que vocês chegaram? Nós temos depoimentos prestados pelo casal, já, contando de toda a trama. Como se tratou de uma situação pública, existe possibilidade de ter mais envolvimento de pessoas públicas ou pessoas ligadas à Câmara? Essa possibilidade, ela surgirá caso a investigação avance nesse sentido. Dependendo das informações que forem encaminhadas para o inquérito, certamente que isso será trazido ao conhecimento de todos. Se você me perguntar se essa possibilidade é real, é. Entretanto, entre a possibilidade real e a prova cabal, há uma diferença enorme a ser trabalhada. E este trabalho caberá, evidentemente, à equipe do Dr. Danilo, seus brilhantes delegados que aqui estão, que estiveram incansavelmente junto comigo até que cheguei, desde que cheguei aqui às 4 horas da manhã, vindo de Foz do Iguaçu. Em relação ao senhor falou que ela não voltou por interesse, por isso armou esse sequestro. É trabalhada a hipótese dela ter recebido uma oferta para mudar de lado, para sair isso, questão de dinheiro, envolvimento de uma possível compra dela, voto, situação em relação a isso? A polícia conseguiu apurar aí a participação de outros agentes públicos aí nesse caso? Eu disse que a apuração da participação de outros agentes públicos pertence ao futuro da investigação. A nossa preocupação no dia de hoje era solucionarmos um sequestro. Ele está solucionado. Agora, as consequências investigativas, policiais e jurídicas que advirão deste inquérito policial, que começa muito bem, diga-se de passagem, isso é muito bom para a investigação, porque aquilo que começa bem, termina bem, aquilo que começa mal, termina mal. Eu quero dizer que há um cabedal de provas muito forte dentro do contexto do inquérito policial. E em havendo isto, há uma séria possibilidade de que cheguemos a todos quanto mereçam ser atingidos. Delegado, durante esse processo todo de investigação e a consequente prisão dos envolvidos, em algum momento surgiu alguma arma de fogo? Algum armamento foi apreendido? Não. Nada, absolutamente. Não. A notícia, inicialmente dada pelo Idalécio, de que havia uma arma envolvida, mas como nem a motocicleta existe, o motociclista também não existe, e a arma que estava na mão dele também não existe. Qual seria a pena, doutor, para esses as penas, os participantes? Nós temos que as duas penas dos dois crimes principais somados, Sim. elas somadas pelo valor máximo ultrapassam 4 anos, certo? Que somados à formação de quadrilha torna-se um valor aí que pode atingir cifras significativas. Tudo vai depender da interpretação do judiciário e do enquadramento que vai se dar pelo Ministério Público ao oferecer a denúncia. O enquadramento que nós estamos dando aqui, neste momento, na lavratura do flagrante e confecção do inquérito, são da prática desses 3 crimes. Pode ser que o Ministério Público até encontre outros. A vereadora, a partir de agora, saindo, sendo liberada do hospital, vai presa. Ela está presa. Ela já está presa. Já está presa. Incidente de escolta da Polícia Militar e da Civil. Exatamente. Exatamente. Já existem 2 policiais lá. A possibilidade de ela voltar às atividades normais dela de trabalho? Isso não cabe a mim analisar.
Veja bem, é uma vereadora, certo, que tomou posse. Existe uma situação jurídica a ser considerada sob o ponto de vista eleitoral e sob o ponto de vista do Estado de Direito vigente no país, que é um Estado de Direito que atende a questão envolvendo os três poderes. Ela é integrante do Poder Legislativo, certo? Mas quero crer que os advogados dela terão que defendê-la da questão da quebra do decoro parlamentar. Ela foi pressionada para tomar essa atitude de sequestro ou pelas informações que tem até o momento? Nós não temos essa informação, somente ela poderá nos dizer. Doutor Cardache, o senhor acabou de dizer no início da sua fala que isso aconteceu por interesse próprio, mediante certas vantagens. De momento, a polícia já tem nomes de quem seriam esses patrocinadores desta possível oferta? Não estou falando de interesse próprio sob o ponto de vista financeiro. Interesse próprio pode ser um interesse relacionado à questão da composição da mesa. A decisão do voto dela. É isto que pesou. Doutora, houve alguma resistência na prisão dos detidos? Não. Não. Doutor, nos depoimentos aqui coletados dos acusados, houve alguma citação de algum agente público? Até o presente momento, nós temos poucos elementos nessa questão. Porque o nosso objetivo primeiro era elucidar o sequestro. E isso está feito. A continuidade de outros depoimentos que serão colhidos é que poderá nos trazer outros nomes a serem investigados. A polícia sabe onde é a vereadora? Não. Só ela poderá nos dizer. Doutor, vocês Por enquanto ela está impossibilitada de prestar depoimento. Doutor, vocês vão solicitar um registro de câmeras de algum comércio para saber se foi só o filho dela? Já foram solicitadas diversas medidas no sentido de que as câmeras existentes em Ponta Grossa sejam disponibilizadas, seja para passagem de veículos, utilização de postos de gasolina, utilização, enfim, de farmácia, de tudo quanto for necessário para que a gente estabeleça trajetos feitos pelos veículos que foram envolvidos nessa questão. Como ela permaneceu esse tempo todo? Vocês têm uma informação? Até que ponto o estado físico dela fez com que ela fosse até a Santa Casa, ou ela já estava vendo que a situação estava fora do controle, que ela não conseguiria manter mais esse sequestro forjado? Até que ponto vocês analisam isso? A real entrega. Olha, isso aí seria um exercício de imaginação. Mas ao que dá a impressão, isso aí é uma opinião que eu estou dando aos senhores, não existe nada de concreto nos autos, mas pelo aquilo que a gente analisa do contexto, a ideia é que fosse uma ação rápida, que ocorresse a votação e que a eleição ocorreu, a composta da mesa, ela poderia reaparecer rapidamente. Isto não aconteceu porque a bancada se retirou, certo? E essa retirada prolongou a situação. Prolongou a situação entre o papel fundamental no contexto social da imprensa, que divulgou, rede nacional, fugiu ao controle. E esta fuga do controle fez com que entrassem grupos especiais, o Tigre, as polícias se mobilizaram e o resultado, nós estávamos investigando um sequestro. E como mudar esse estado de coisa? A decisão tomada por ela, depois de algumas horas, provavelmente de reflexão, e devidamente orientada por alguém experiente, foi de se apresentar em uma casa hospitalar. O que é uma prática, diga-se de passagem, comum. Doutor Danilo, o senhor tem uma ideia aí do andamento dessas investigações? Pretendemos concluir o mais breve possível. O importante do sequestro já está solucionado. Resta a prisão de um dos elementos. E as medidas judiciais já foram todas solicitadas. Estamos agora apenas aguardando o desfecho
ou seja, a prisão desse cidadão, mas isso não impede que o inquérito seja concluído antes. E a oitiva da vereadora, se ela quiser se pronunciar na fase policial. Pelas informações, a família dela, principalmente o filho que recebeu a ligação dizendo que ela tinha sido sequestrada, não sabia mesmo dessa iniciativa da própria Ana Maria, ou é aventada a possibilidade de familiares também estarem envolvidos nessa armação? Só o inquérito poderá dizer isso. Não vamos cometer o erro, certo? E baseado em pequenos detalhes, atribuirmos grandes responsabilidades. Este é um erro que não se deve cometer. E é por isso que eu fiz com que os senhores permanecessem praticamente no escuro no dia todo de hoje, não lhes dando informações, para que também não cometêssemos erros em relação a esses que eu acabei de apresentar, ou quem quer que estivesse envolvido nessa questão.